Assista agora Cultura Entrevista. Temas polêmicos e de grande interesse de toda a comunidade do Vale do Aço. Apresentação do jornalista Alex Ferreira. Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista de hoje, que dá sequência à discussão sobre o cumprimento de penas. Na edição passada, nós tratamos aqui da necessidade da instituição no Vale do Aço das unidades da Associação de Proteção e Apoio ao Condenado, APAC, como forma de reduzir a superlotação nos presídios convencionais. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais do Conselho da Comunidade. Instituído pela Lei de Execução Penal 7.210 de 1984, o Conselho da Comunidade é um órgão do Poder Judiciário criado para efetivar a participação da sociedade, por meio de representantes de diversos segmentos, na execução das penas criminais, principalmente as penas privativas de liberdade, a detenção, e no retorno do convívio familiar e social do egresso, ou seja, do ex-presidiário. Como bem lembraram aqui os dirigentes da APAC na semana passada, o Luiz Fernando e o José Carlos, um dia o condenado vai sair da cadeia. E em que situação ele volta para o seio da sociedade? Pois é, uma das missões do Conselho da Comunidade é justamente diminuir a distância entre o cidadão que cumpre pena e a sociedade de onde a pessoa saiu e para onde ela vai retornar depois da cadeia. Como está o funcionamento do Conselho da Comunidade em Ipatinga? Para falar sobre o assunto, recebemos aqui o presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de Ipatinga, o Gilberto Bernardo, e os conselheiros, o Arquimedes Brum e a Roseli Aires, que é a coordenadora do Programa de Apoio ao Sentenciado. Obrigado pela presença suas aqui na TV Cultura mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço por essa oportunidade de nós estarmos aqui divulgando o Conselho. Presidente Gilberto, qual que é a principal atividade que o Conselho da Comunidade desenvolve atualmente em Ipatinga? O Conselho ele tem projetos com várias funções. E hoje o que nós temos condições de estar trabalhando é essa proximidade com a família e com o apenado. Nós trabalhamos no processo de ressocialização do preso, junto com a família, para estruturar a família, para ele não ser tão reincidente, conforme é. Mas, mediante as dificuldades do Conselho, haja visto que os nossos projetos não foram alcançados pela falta do recurso, que muitas vezes não está sendo viabilizado para nós. Mas o Conselho tem esse projeto e essa vontade, que é papel dele, no processo de ressocialização. O diálogo está afinado com o Tribunal de Justiça, ou seja, com fora a vara criminal, a vara de execuções penais? Com certeza. Toda vez que a gente faz as nossas visitas, geralmente geram nossos relatórios das anormalidades, as consequências das nossas visitas, e nós apresentamos tanto ao promotor como ao juiz da vara de execução criminal. Ok. Roseli, fala um pouco do seu trabalho. Qual que é a sua atividade dentro do Conselho? Então, eu coordeno um programa de apoio sentenciado que é voltado tanto para o sentenciado que está em execução de pena, né, como ele está no sistema prisional convencional, e aqueles que estão cumprindo pena ainda aqui fora, né? Eu os encaminho, depois que o juiz me encaminha, lógico, eu encaminho eles a prestar as penas alternativas. Hoje a gente trabalha com as reuniões mensais, uma vez por mês, e através, encaminhamos eles para cumprir pena alternativa. Nas entidades que se propõem também a nos ajudar, a gente encaminha para ele cumprir pena e ele presta serviço gratuito à comunidade. Nós temos também o sistema de remuneração, a gente remunera o preso, né? A gente tira, ele é encaminhado para a gente, ele trabalha geralmente na defesa civil ou na habitação e a gente remunera ele de acordo com o artigo 29 da Lei de Execução Penal em 3/4 salário mínimo, a gente, no caso 75% salário mínimo. Ok, ele não trabalha com carteira assinada, né? Nós não podemos porque o preso ele não está sujeito às consolidações trabalhistas, ele não está sujeito à lei trabalhista, porque não pode criar um vínculo com ele, porque ele não gera o FGTS, nem ISS, não gera encargos sociais. Okay. A remuneração é feita em mãos e a família que recebe. O contato de quem emprega ou o contrato existe e é feito entre o Conselho? Sim, através da Secretaria Estadual de Defesa Social, através de convênio. Mas não é todo preso que é envolvido nesse trabalho não, né? Ele tem que estar dentro dos direitos, né? Ele já tem que ter cumprido parte da pena dele para que ele possa ter esse direito. Aí cabe ao juiz, né, encaminhá-lo para nós, quando ele chega nessa fase do cumprimento da pena dele. Ok. Doutor Arquimedes, o senhor é representante da OAB? Da OAB. Estou no Conselho
em torno de 14 anos, já fui presidente por 2 gestões e venho como conselheiro e tentando dar o máximo de apoio, tudo aquilo que é possível, porque os conselheiros nada mais são que os tentáculos das suas entidades. Então, nós somos o elo de ligação entre o conselho e a entidade que o indicou. Então, todo o procedimento, todas as ocorrências que conseguimos vislumbrar junto do conselho, como conselheiro, o nosso papel é de levar isso para as nossas entidades, porque ela que realmente é receptora disso e, consecutivamente, é que vai organizar quais serão os meios de viabilizar a solução daqueles problemas. É um trabalho assim, de gota d'água para apagar incêndio. Nós temos aí números assustadores quando se fala de população carcerária no Brasil. São quase 500 mil presos por um sistema que foi projetado para 350 mil. Isso quem nos falou recentemente foi o Marcelo Leonardo, que veio aqui fazer uma palestra na FADIPA. O cenário parece que é pouco otimista, doutor. Realmente é. Porque existe a demanda para estar atrás das grades é muito maior do que o que existe na atualidade, como você colocou. E nós temos um outro grande problema, que é exatamente o não cumprimento por parte do Estado da sua parcela de recuperação desse efetivo carcerário. Consecutivamente, e o não cumprimento não é somente da sua efetividade em recuperá-lo, de ter também locais adequados onde essas pessoas vão estar cumprindo exatamente o seu castigo. Então, o Estado, ele é o maior inadimplente no sistema carcerário brasileiro. As pessoas têm a ideia de que o sujeito que cometeu o crime, ele tem que ser punido. Já a lei de execuções penais não fala em punição, ela fala mais em recuperação. Sim. Tem uma dicotomia nessa história. Tem. Na realidade existe, né, essa dicotomia, porque você não pode passar somente pelo âmbito da punição. A punição para quem cometeu um delito é a recuperação, porque ela é antagônica exatamente ao que ele cometeu como um mal à sociedade. Quando você passa a recuperá-lo, você está, para ele, praticamente um castigo. Porque aquilo não está nos seus anseios, não está na sua vida, não está no seu conteúdo familiar. Agora, nós encontramos alguns grandes problemas nessa recuperação, não é somente por parte do Estado. Também a família tem que ter a sua parte contributiva dentro da recuperação do seu ente que está ali no sistema, atrás das grades, num castigo, dentro do sistema carcerário. Conselheiro, e esse contato com a família existe como é? Hoje nós temos 2 formas de fazer isso, né? Eu também faço visita ao sistema prisional, então a gente começa de dentro para fora, né? Eu encaminho através de bilhetes ou de ligação do próprio pedido preso, aí a gente entra em contato com a família, né? A gente convida a família a vir até o conselho, até a nossa sede, e daí a gente começa a encaminhar essa família. Quando a gente tem que, se fosse uma coisa psicológica e tal, a gente encaminha, né? Tem os nossos técnicos lá, que a gente consegue ajuda, a gente encaminha, a Secretaria Municipal de Assistência Social nos ajuda, que o convênio é de lá. E também o corpo a corpo eu acho mais importante, porque os 3 R's que a gente trabalha, a ressocialização junto à comunidade, a reintegração ao seio da família e a reinserção no mercado de trabalho. Eu tenho trabalhado bastante e pedido muito apoio à comunidade para a gente conseguir reintegrar esse indivíduo à sociedade recuperado e à reinserção no mercado de trabalho. Ano passado, até 2010, nós tivemos 115 presos que passaram pelo programa de apoio e 89 deles hoje trabalham com carteira assinada. São números positivos, né? Então, eu acredito que o corpo a corpo, você trabalha direto com a família, como eu faço. Eu faço visita lá nas casas dele, eu vejo qual é a situação dele. E depois a gente analisa, né, vê a situação. E, se for o caso, até mesmo cesta básica, a gente está servindo aquela família ali. É o básico que a gente procura dar para ele. Porque nem o básico, geralmente, o sentenciado não tem.
Então ele não vive, ele sobrevive. Então é isso que a gente tenta amenizar para ele, né? E lógico, encaminhando ele para as empresas que estão abrindo as portas para a gente. E a gente está pegando o gancho, a gente faz também os CRAS, sempre a gente colhe essas informações e passa para o CRAS, aonde que é mais perto, onde a região que pertence esse apenado, aí o CRAS passa a trabalhar com a família, que o CRAS tem assistente social, tem psicólogo, então o CRAS faz esse mapeamento de estruturar a família novamente. Então a gente tem essa facilidade de entrar em contato com o preso, saber o endereço dos seus familiares e jogar os familiares deles para o CRAS, onde o CRAS também vai fazer esse trabalho de ressocialização e estruturação da família. Ou seja, nem todo mundo, nem todo preso, ou a família de preso, nem toda a família de preso consegue aquele benefício que o INSS paga para quem vai preso, não é isso? Não, auxílio reclusão. Isso. O auxílio reclusão, ele tem que ter exatamente o período de carência, né? De contribuição. Né? Quando o sujeito foi preso, ele tinha que estar trabalhando de carteira assinada. Está trabalhando de carteira assinada. Oi. Volta na pergunta aí. Você perguntou o quê? Pergunta 321. Ou seja, tem uma outra situação que precisa ficar clara também, é o seguinte, você falou da necessidade de algumas famílias de sentenciados, é que nem toda família de sentenciado consegue o benefício, o auxílio reclusão, que é quando a pessoa vai presa e consegue o benefício lá na Previdência Social. Como é que é isso, doutor Arquimedes? Ele tem que efetivamente estar trabalhando de carteira assinada no período que houve exatamente a ocorrência do delito, o qual o levou para a prisão. E, consecutivamente, ele vai fazer esse pedido dentro da normalidade ao INSS. Então, ele tem que cumprir determinados preceitos, inclusive de carência, para que ele obtenha esse benefício. O dinheiro, o benefício, vai lá para a família ou vai para ele na cadeia? O benefício é para a família. Para a família. Para a família. Aí, quando não tem o benefício, esse benefício previdenciário? Sim. Aí o Conselho tenta amenizar a situação. Porque não é só, a comunidade ainda não entendeu que não é todo preso que recebe. Ele tem que ter trabalhado, né? Mas se ele nunca trabalhou, e se ele está saindo do sistema prisional ou ele ainda está lá, alguém tem que tratar dessa família, alguém tem que cuidar dessa família. Então, através do programa de apoio sentenciado, o sentenciado também tem que estar no regime semiaberto para poder encaixar no programa de apoio. Daí, então, ele começa a trabalhar com a gente e é feita a remuneração. Isso, claro, em seguida. Independentemente se a pessoa está presa aqui ou em outra comarca. Não, na realidade não, só na comarca de Ipatinga, as cidades de Paba, Santana do Pará e Ipatinga, que faz parte da comarca. Ok. E se a família tiver com o pai preso em Contagem, vamos dizer assim? Aí a gente passa para o conselho de lá. Né? Lá a maioria das cidades mineiras, ela tem conselho da comarca, tem o conselho da comunidade. Mas o programa de apoio ao sentenciado é pioneiro, só existe aqui em Ipatinga. O programa de apoio somente em Ipatinga. E a ideia é que a gente está tentando passar para os outros conselhos, que é uma coisa que vale a pena. Por causa dos números positivos. Eu estou desde 2008, então eu sei que é uma coisa positiva, traz resultados. Como eu estou falando com você, as outras vezes que a gente trabalhou com o sentenciado, hoje eles estão com carteira assinada. Então eles estão se sustentando. Não é necessário mais fazer esse acompanhamento, né? É lógico, a gente acompanha para saber como está, se voltou para o sistema. Porque, pegando um gancho aí, né? Porque a dificuldade que o egresso tem é de ser aceito por essa sociedade que o discrimina. Porque a sociedade, muitas das vezes, ela não é sabedora do número de pessoas presas que se encontram no meio dela. Por exemplo, nós temos 2 presídios no Vale do Aço, que é o Ceresp e a Deno Moreira, de cumprimento efetivo de pena depois do trânsito em julgado dessa sentença, que é o caso da Deno Moreira, penitenciário. Então, se pegarmos os 2 efetivos, nós temos hoje em torno de 900 e poucos presos. Mas o número de presos em Ipatinga é em torno de mais de 3.000. Então, quantos desses estão junto com essa sociedade, no meio dessa comunidade, e que a comunidade às vezes não a percebe. Porém, aquele que está atrás das grades, ela discrimina. Agora, esse que está aqui, que tem que ir ao fórum, fazer exatamente a sua assinatura, dizendo que eu estou presente,
Ele é preso. Ele tem exatamente, ele tem a sua liberdade parcial e, consequentemente, deixa de ter os seus direitos. Ele não pode candidatar-se a nada, ele não pode eleger ninguém, nem votar. E, na realidade, nós esquecemos desse lado. Muitas vezes vota, acontece essas coisas, porque ninguém está lá conferindo, mas ele é preso. E esse está convivendo conosco. E a sociedade não recrimina isso. Tá? Porém, aqui ele está atrás das grades, no momento que ele chega, eu estou saindo do sistema prisional. Ninguém o aceita como empregado. Então, quando ele passa pelo conselho, o conselho consegue quebrar essas arestas junto ao empresariado e colocar, olha, essa pessoa é uma pessoa que nós temos que apoiá-la, porque, na realidade, nós não temos no Brasil nem prisão perpétua, nem pena de morte. E, consecutivamente, ele está sendo ressocializado e ele tem que ter o nosso apoio aqui fora. Ok. Gilberto, eu preciso falar, vocês acompanham também a situação de reincidências? É o que mais acontece conosco. Por incrível que pareça, na última visita nossa, eu encontrei com um detento que nós o acompanhamos e até nos prontificamos até arranjar uma comunidade terapêutica para ele. E ele estava bem e de repente eu encontro com ele lá no Ceresp e assim, não, parece que você gosta de Ceresp. Outra vez, e assim encontrei com mais 3. Mas aí depois eu estava pensando o seguinte, de fato, o que foi feito para eles aqui? Porque é tão fácil quando a gente vê o reincidente e fala assim, não tem jeito, conforme a gente escuta muitas conversas da sociedade, parte da sociedade, não é a sociedade num todo, não. Tem parte da sociedade e ela é excludente. Ela é excludente e ela não abre uma margem para compreender o que você está tentando fazer. Né? Então, essa reincidência é atribuída, é essa margem que não dá essa oportunidade e essa chance. Para a gente, principalmente que lidamos com essa situação, é um pouco frustrante. Quando você tenta, você faz tudo e de repente, aquilo que você fez ainda foi pouquinho, que precisava mais. Quando a gente tenta agregar os outros com sensibilidade, essa sociedade excludente, para estar envolvido no mesmo processo, a probabilidade de dar certo é maior. Okay. A Roseli começou a falar aqui sobre convênios, parece que tem com a assistência social, ela citou, e também com a Defesa Social, Secretaria de Estado de Defesa Social. Quem mais participa em termos de entidades de apoio efetivo do Conselho, da comunidade? Em relação a convênio, como parceiro, é só a Secretaria de Assistência Social. O nosso convênio é vinculado só com ela. Para você ver, Alex, tem vezes que a gente precisa de fazer uma campanha lá no Ceresp, falta de barbeador. Os presos, as famílias que não têm condições de arranjar para ele, de mantê-lo, e o Estado não oferece essas condições, eles ficam sem. E se ele não se barbear, ele é penalizado, ele tem falta leve, se for reincidente, ele tem falta grave, que vai prejudicar o seu benefício. É o que o Tony aqui mesmo falou, o Estado não cumpre. Não, exatamente. E a gente percebe essa omissão. Então a gente fica assim, não é mendigar, mas a gente chega assim um pé atrás com determinada classe, que a gente pede esse apoio, e já houve casos das pessoas falarem para a gente assim, poxa, mas quem é que está ajudando a família das vítimas? Vocês estão ajudando eles e quem... Então, quer dizer, a pessoa que dirige essa palavra, que fala isso, ele não percebe que eu preciso ajudar aquela pessoa para ele ser reintegrado. Porque senão vai ser esse ciclo vicioso. Ele entra, volta, comete uma injustiça, vai um delito. Vai ter uma outra família vitimada. Exatamente. Okay. Um minuto para o intervalo, nós voltamos com a sequência desse debate aqui sobre o Conselho da Comunidade e a questão do cumprimento de penas. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados e prontos a atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criações de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais do que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, em Ipatinga. Telefone 3828-9020. Arte Publish, @artepublish.com.br.
Equipe. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Está de volta ao Cultura Entrevista, que hoje trata do funcionamento do Conselho da Comunidade, um órgão de participação popular do Judiciário para acompanhar a aplicação da Lei de Execuções Penais. Gilberto e doutor Arquimedes, recentemente nós acompanhamos que o Ministério Público, aqui de Ipatinga, ingressou com várias ações contra o Estado de Minas Gerais por causa da situação do Ceresp. O Conselho está acompanhando essa situação? Com certeza. Sim. A primeira vez o Conselho participou com o doutor César, o promotor. Que não está mais na comarca. Exatamente. Né? Nós fizemos, ele pediu a interdição do Ceresp pelo fato da situação subhumana que os presos estão vivendo. Principalmente as mulheres. A cela das mulheres, aquela mutinação, sem infraestrutura, sem ventilação. Nós entramos em todas as celas, tiramos fotografias para ele fazer um dossiê e mostrar as condições que os presos estão vivendo. E parece que não foi aceito pelo juiz. E continuou a mesma coisa. Tivemos agora uma vitória, que foi transferência de 150 condenados, mas é preciso acontecer mais. Hoje o Ceresp está com 378. Mas a população é... Exatamente, a população é rotativa. Final de semana, segunda-feira, aumentou. Tenho certeza que aumenta. Então, quer dizer, a gente tem acompanhado, tem passado para o juiz, nos nossos relatórios, que está alta a população, mas o Conselho não tem essa autonomia para transferência, né? No tradicional bonde que eles falam. Seria melhor que toda vez que fizesse a visita, acontecesse uma transferência. Como que vocês acompanharam a história das duas presas que morreram lá, de causas até hoje não divulgadas pelo Estado? Olha, a gente fica chateado. Eu vou falar porque eu estive na quinta-feira, quando a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte veio para saber de fato o que estava acontecendo, foi à noite. E principalmente o Conselho que está direto ali, ele não teve nenhuma informação, não passaram pelo Conselho. Eu tive a oportunidade de estar até com aquele menino do programa, me falei a memória agora, o Rodrigo Neto. Nós tivemos, eu fiquei um pouco chateado porque não foi afixado no quadro no Ceresp, nem tampouco no hospital, para os familiares chegarem lá e saber que o seu ente querido está lá internado. Não teve essa informação. E depois eu comecei a questionar, cadê o laudo da causa morte das duas meninas? Quer dizer, veio um laudo inconclusivo, como eu sou leigo, eu vou atestar aquilo que a gente vê, porque eles não estão afirmando o que aconteceu. A princípio falaram-se que poderia ser contaminação por alimentícia ou híbrida. Quer dizer, e os 480 presos que estavam tomando a mesma água e a mesma alimentação? Por que não aconteceu? Aí falaram que a alimentação que os familiares trouxeram, são 43 presas, foi só 10 que comeram. E eu questionei, e por que os dois agentes também estiveram internados? Então, quer dizer, são coisas que ficam no ar. Eu peguei o relatório, o laudo, levei para a família, que a família vai entrar com uma ação contra o Estado. O advogado estava esperando só esse laudo. A família foi no hospital, não conseguiu, foi no Ceresp. Por que esconder o laudo da família? Por que não falar a verdade? Por que não veio a comunidade, não veio a sociedade explicar a situação? Então a gente fica um pouco chateado com esse descaso que realmente acontece. E outras coisas mais, outras coisas, fiscalizações que foram feitas, a vigilância sanitária fiscalizou o sistema e viu que ele é insalubre, a situação que está. Tem laudo dizendo que é insalubre, fiscalizou o sistema de alimentação. Então a gente não vê uma medida não paliativa, uma medida séria, enérgica e radical nessa situação. A gente não vê tomando isso. Doutor Arquimedes, nós estamos trabalhando com meio de comunicação aqui no Vale do Aço desde 1995.
E acompanhamos a luta da sociedade patinguense para acabar com aquela masmorra chamada Cadeinha, lá no centro, no anexo à delegacia. Parece que o Ceresp, passados aí uns 8 ou 9 anos da sua inauguração, caminha para virar uma segunda Cadeinha. Não, diríamos que o Ceresp é um prosseguimento da Cadeinha, desde o seu nascedouro, porque o seu efetivo ele foi aumentado em muitas vezes além da sua capacidade, tornando aquele ambiente o mesmo ambiente que tínhamos na Cadeinha. Inclusive, quando se fala de insalubridade, talvez a insalubridade que temos hoje no Ceresp é maior do que o que era na Cadeinha. Nós já tivemos vários surtos lá de gripais, vários surtos de sarna, inclusive que o Conselho participou com medicamentos, né? Vários surtos de doenças que contaminaram vários presos, que o Conselho teve que agir, teve que estar junto. E, por último, agora, o falecimento dessas 2 detentas que estavam lá na cela feminina, com os laudos inconclusivos, assim como o presidente Gilberto colocou. E a gente vê que isso foi apenas um prosseguimento, porque as medidas que se tinha na Cadeinha, elas tiveram o seu prosseguimento dentro do Ceresp. Ele não teve um alinhamento diferenciado, onde que até o volume diverso, hoje que nós temos já um uniforme, mas antes era aquilo que existia na Cadeinha, todos tinham a quantidade de roupa que queria, da forma que queria, do jeito que queria, e era pendurado de todo jeito lá, era bulidor fazendo café em todas as celas, aquela bagunça que a gente tinha na Cadeinha era lá no Ceresp, da mesma forma. E alguém me disse na época o seguinte, quando eu interpelei a respeito disso, me disse o seguinte, não, nós não podemos tomar medidas trágicas a respeito, porque podemos provocar exatamente até rebeliões aqui. E isso não é verdade. Eu acho que ali tem que existir, nós temos uma lei de execução penal, que ela tem que ser cumprida. E cumprida da forma que ela foi descrita. É para se cumprir lei, cumpre-se. E o que não foi cumprido dessa forma, né? E nós temos também exatamente uma cartilha que é ofertada para os presidiários, quais são os seus deveres, porque nós não podemos esquecer que somos cidadãos de direitos e deveres. E os presos têm lá quais são os seus deveres, porque os direitos que eles têm, eles deixam de tê-los a partir do momento que eles cometem exatamente um delito junto à sociedade. Okay. Roseli, e os presos que você recebe, aqueles que são egressos, diferença entre os que saem do Ceresp e saem da penitenciária Adênio Moreira de Carvalho em Pablo, é possível notar alguma diferença? Eu prefiro colocar não, porque o sentenciado ele é sentenciado independente do local onde ele cumpriu a pena. Eu prefiro tratar ele como um ser humano recuperável. Eles têm comportamentos diferentes? Na realidade, a penitenciária, como é cela individual, a disciplina é diferente. Os Ceresp são celas coletivas, né? É lógico que você está ali com 30 presos, 28 presos, não sei. É mais complicado, né? Até para dormir, gente, é horrível. Os meninos dormem, como eles falam, na praia, ou às vezes no banheiro. Não tem condição da pessoa, pelo menos, pensar em recuperação. A penitenciária é diferente, porque são celas individuais e a disciplina também é mais rígida. Consegue-se fazer, ter uma disciplina melhor do que no Ceresp. O Ceresp é uma cadeia pública. A penitenciária é um local onde você cumpre a sua pena. Consegue ter uma recuperação, né? De uma forma mais equitativa, porque a forma que é conduzida é totalmente diferenciada. Porque quando se fala de Adênio Moreira de Carvalho, que é a nossa penitenciária aqui em Ipaba, você tem uma condução individualizada do preso, no seu cumprimento de castigo, no seu cumprimento de pena. Então, com isso, você sabe praticamente quem é quem. O que você não tem como saber quando essa pena tenta ser cumprida exatamente no Ceresp. Por quê? A cada dia ele praticamente tem um novo companheiro de cela, que traz algumas coisas ou leva algumas coisas daqui de fora para ele. E, consecutivamente, você não consegue tê-lo com o intuito de recuperação, que seria dessa reformulação do seu caráter.
É claro que, suponho que deveríamos ter trazido aqui o diretor do Ceresp, o Valdeci, mas sabemos também que há sérias limitações com relação ao pronunciamento dele na imprensa. A Secretaria de Estado de Defesa Social tem centralizado as informações lá em Belo Horizonte. Toda a informação que você precisa, que a empresa local precisa, é necessário passar por Belo Horizonte. Nem sempre a resposta vem no tempo que a gente precisava. Gilberto, nem tudo está perdido. Tem gente batalhando por mudanças e mudanças radicais aí fora, como por exemplo o pessoal que briga pela instalação da APAC em Timóteo, em Coronel Fabriciano, e também aqui em Ipatinga, sem conseguir um sucesso até agora. O Conselho da Comunidade apoia esse movimento da APAC? Como é que é a situação? Com certeza, Alex, porque nós já estamos fazendo quase um processo de APAC. Porque a partir do momento que você está valorizando, não o preso, valorizando o cidadão que cometeu um delito, né? Porque a filosofia da APAC é aniquilar o criminoso, retirar aquele rótulo de criminoso e reacender a chama novamente de cidadão, né? Então o Conselho está voltado para isso. E o APAC dá essa estrutura. Haja visto que todas as pessoas que foram no modelo Itaúna, nenhuma pessoa que for a convite participar e conheceu o modelo da APAC Itaúna veio falando mal. Então, vale a pena, não só através de Itaúna, através de Caratinga, outros setores que tem a APAC, no momento da superlotação dos presídios e o governo um pouquinho omisso em construir, de fato não seria interessante construir presídios, de fato seria interessante dar condições de valorização para que não acontecesse isso. E o APAC é esse veículo que traz realmente essa pessoa para a sociedade. Quem quer ir, todo preso tem vontade de ir para o APAC. Isso é notório quando a gente chega, igual foi dito anterior pela Roseli e o doutor Arquimedes, o preso que está na penitenciária, ele tem um comportamento diferente, uma aceitação diferente do Ceresp, porque lá ele tem oportunidade de crescimento. Lá ele tem escola, lá ele tem um setor de profissionalização, tem marcenaria, tem mecânica. O Ceresp não tem. E no APAC você vai ter essas oportunidades para essa pessoa. Quem não quer se profissionalizar para ser inserido no mercado? Então o Conselho, ele apoia, o Conselho faz parte do projeto do APAC. Okay. Tem uma reunião agendada nos próximos dias com representantes de vários segmentos da sociedade, justamente para tratar desse assunto. Parece que falta um terreno, não é isso, para instalar. Alex, eu queria só complementar o que o presidente Gilberto colocou com respeito à APAC. O que falta hoje não é somente o terreno, falta uma conscientização da nossa sociedade, da nossa população, que o preso é nosso. O preso de Ipatinga é de responsabilidade de Ipatinga. O delito cometido aqui é de nossa responsabilidade, que muitas das vezes nós contribuímos para que ele ocorresse. Então, em base disso, nós precisamos conscientizar os nossos presidentes de associações de bairros que essa PAC ela tem que existir em Ipatinga, inclusive para que a nossa sociedade e comunidade dê o apoio necessário na ressocialização desse preso nas APACs. Porque não adianta você construir uma APAC fora do convívio social de Ipatinga para os presos de Ipatinga. Então eles têm que ser amparados pelo povo de Ipatinga. Agora, nós temos que entender que o sistema APAC é um sistema totalmente diferenciado dos sistemas prisionais que temos aí. Haja vista que as APACs, você trabalha em primeira mão, com aqueles presos de maiores castigos, maiores tempo de penas. Consequentemente, aqueles presos que querem se recuperar. Ele quer recuperar. Não é eu que quero recuperá-lo. É diferente. Então, com relação a isso, a pessoa o querer dele conta muito. Ele vai precisar exatamente desse apoio da sociedade e comunidade. E as nossas associações de bairros têm que saber disso. Nós temos terreno em alguns desses bairros nossos, mais de periferia. Porém, nós precisamos do apoio desses presidentes, dessas associações, para que seja implantado lá, assim como é implantado outros movimentos de apoio a determinados segmentos da sociedade. A propósito, houve manifestação contrária à instalação de APAC em alguns bairros de Ipatinga.
Eu acredito até que a gente poderia fazer um levantamento junto às associações de bairros, de quais bairros mais presos temos. E você quer que essa pessoa sua seja amparada pelo outro que não o conhece, ou pelo povo dele que mora e reside no seu bairro? Um minuto só para o intervalo, e o Cultura Entrevista volta em 1 minuto com essa sequência desse debate aqui sobre cumprimento de penas. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço. Há 33 anos, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. O Grupo Dijafer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijafer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijafer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Toda criança tem direito a uma família. O Cultura Entrevista está de volta e antes de dar sequência à entrevista de hoje, eu lembro que o contato aqui com o programa é o entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. O Paulo do bairro Amaro Lanari questiona se o Cultura Entrevista não trará candidatos às eleições municipais. Olha, Paulo, a situação é a seguinte: a TV Cultura já prepara uma série de debates com candidatos das cidades da região metropolitana do Vale do Aço, Timóteo, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso e também Belo Oriente. Nós já tratamos aqui de alguns assuntos relativos às eleições, sim, mas com um outro enfoque, o de alertar aos eleitores sobre lei eleitoral, direito do voto, a valorização do voto, enfim. Mas debate com os candidatos ou entrevista com os candidatos somente mesmo no debate nos próximos dias aqui na TV Cultura. Os debates talvez sejam até um momento ideal para as pessoas definirem o seu voto, entender o que pensam os candidatos, não é? Sim, exatamente. Do Arquimedes. E voltando aqui ao Roseli, sobre a situação do trabalho com os presos, você que coordena o programa de apoio ao sentenciado, quais são exatamente as empresas ou entidades que estão contribuindo com o trabalho? Bom, deixa eu perguntar então para a Roseli, que é a coordenadora do programa de apoio ao sentenciado, quais são as empresas que efetivamente já colaboram com o trabalho, Roseli? Então, esse ano, do ano passado para cá, a gente tem contado muito com as óticas, fornecendo óculos para os meninos, principalmente a penitenciária, né, porque essa área onde a gente não consegue fazer isso. Então, são as óticas Pontual, Maria José e o Ponto Ótico, tem nos ajudado muito. Sim. E através do conselheiro Lau, que é o Geraldo Ferreira, né, que é do MGS, que é do Movimento Gays e Simpatizantes do Vale do Aço. Ele tem colaborado com a gente. Nós tentamos uma parceria também com a CIAP, que é cadeira cativa no Conselho, né? Eu pensei tirar o artesanato que o preso fazia e colocar no mercado através da CIAP, né?
nós não conseguimos fazer isso ainda, né? Estamos esperando aí o presidente da CIAP, né, se manifestar. Mas as óticas nos ajudam muito, as farmácias, porque a gente precisa levar medicação para o Ceresp. Alguns supermercados têm nos doado Prestobarba, que nem o mínimo eles têm. Né, a família, geralmente são famílias desestruturadas, então não consegue. Então a gente conta com os parceiros esse ano, principalmente com as ópticas e alguns supermercados. E principalmente as pessoas, algumas pessoas individuais fazem essa doação para a gente. Então, a gente não vai conseguir lembrar de tudo isso. Tem empresas também que já estão colaborando no sentido de abrir oportunidade de trabalho? As empresas? Não com o conselho, né? Não com o conselho, mas separado. Por exemplo, a Madeireira do Brasil faz isso. O dono lá optou por pegar egresso. Né? Então é um trabalho bonito que ele faz, louvável. Tem um convênio direto com a Secretaria de Estado? Não, no caso é egresso, então é por conta dele mesmo. E ele mesmo faz isso. Agora, tem empresas que nós não temos parceria direto com empresas. Geralmente são particulares, são obras que aí as pessoas nos procuram e a gente faz esse convênio. E também, dentro dessa proposta, o dono da obra ele paga 75% do salário mínimo, não especificamente o salário mínimo. Então, ele tem redução no custo da obra dele. E a gente faz esse apelo. Se mais empresas quiserem fazer convênio com a gente, pode nos procurar. A pioneira é a Engelmonte. Engelmonte toca muitas obras aí, e com essa parceria no sistema, tanto na penitenciária, antes eles estavam fazendo com o Ceresp também. Mas só que o Ceresp, devido à movimentação de diretoria, a troca de diretoria, o contrato parou, mas eles vão reiniciar novamente esse contrato, onde que aloca muitos presos. É importante. Quando a gente fala assim, Alex, a gente fica assim, vem aquele lado da frustração, que a Roseli estava dizendo a respeito dos parceiros. Olha, você vê, a penitenciária sempre ela nos pede ajuda, que nós somos parceiros dela também, em relação a remédios. E eu recebi em março um ofício do doutor Adão solicitando, e da chefia de enfermagem, 17 ultrassonografias diferentes, quer dizer, são 17 presos que o médico viu que ele precisa dessa ultrassonografia. E nós não conseguimos nem via a prefeitura. Eu, inclusive, questionei o diretor da parte de saúde em Belo Horizonte, da SUAP. O preso é custodiado pelo Estado, ele não recebeu esses exames, e ele continua com o problema. Quem é responsável por ele? E ele ficou de mandar para mim uma portaria 1777/2003, aonde que diz o regulamento que o município, até 100 presos, o município é responsável. Acima de 100 presos, dependendo da demanda, o município também tem sua parcela. Então, quer dizer, a gente fica assim, sem jeito, vai recorrer a quem? São várias necessidades que eles precisam, e muitas vezes, no Ceresp, por exemplo, muitas vezes o preso que chega num sábado à noite, na segunda ele passa mal, ou ele tem algum problema, ou ele já chega com problema, não tem remédio para ele. De vez em quando a gente recebe algumas receitas aviadas por médico, e a gente tenta, quem nos ajuda bastante é a farmacinha lá do Horto. A farmacinha sempre é parceira, dá remédio para a gente, havia as receitas que quando tem esses medicamentos, então a gente sente essa carência que nós precisamos do Conselho de ser suprida por parte da sociedade. Porque muitas vezes a gente percebe que a sociedade assim, ela é tão solidária, fraterna, mas não é tão participativa. E muitas vezes, em determinado momento da situação que a gente está vivendo, não é só com falar. Você precisa de ação, você precisa realmente arregaçar as mangas e ajudar. Não adianta só falar assim, poxa, vai com fulano de tal, quem sabe você consegue. Mas por que ele não ajuda? Olha para você ver, Alex. Nós estamos com um projeto de fazer 2 banheiros na área externa, desde 2009 que a gente está tentando. E esses banheiros para quê? Para as visitas. Os familiares que chegam, geralmente eles chegam às 5 horas da manhã, para entrar às 7 horas. Dependendo da sua necessidade, elas têm que transpor uma cerca. Isso é humilhante para as famílias. Você entendeu? E até ontem, ninguém apareceu. Nós ganhamos um projeto arquitetônico, estrutural, ganhamos de um engenheiro toda a relação do material que é gasto para esses 2 banheiros, abrimos campanha no rádio, até ontem nenhuma oferta, pelo menos de meio caminhão de pedra.
Que situação. Doutor Arquimedes, mas isso que o Gilberto está explicando aqui, expondo para os nossos telespectadores, também não fica aquela ideia, o cidadão pensa assim, já paga uma carga tributária enorme, ainda vou ter que ajudar na manutenção de Ceresp, de presídio? O cidadão ele pode até pensar dessa forma, mas com o Estado que temos, se nós não contribuirmos um pouquinho mais daquilo que podemos, que já contribuímos, nós não conseguimos realizar. E vamos ter essa pessoa retornando para o seio social com os problemas maiores do que aqueles que o levaram para lá. E nós estamos falando aqui, são de cidadãos que têm lá os seus parentes, filhos, que estão indo levar algum conforto familiar a eles, a presença familiar, e eles não têm lá um banheiro de acesso a eles lá no Ceresp. Então eles chegam pela madrugada e às vezes até na noite anterior, pernoitam na portaria para no dia seguinte ser dos primeiros a ser revistado e entrar, porém eles não têm acesso a um sanitário, a um local para lavar o rosto, a um local para fazer exatamente a sua higiene normal, e isso o Conselho viabilizou, porém não teve nenhum parceiro que pudesse ofertar alguma coisa mais do que aquilo que já tínhamos lá. A necessidade ainda existe, e interessados em resolver essa situação, ou ajudar o Conselho a resolver essa situação, qual que é o contato? A quem procurar? Gilberto, Roseli? Pode telefonar para o Conselho, será bem-vindo. É 3822-2038, falar com a Roseli, ou falar com a Stefano, ou falar até mesmo com o Gilberto. 84345991. É o meu celular. Pode ligar que eu tenho o maior prazer e a satisfação de estar recebendo alguma coisinha. Nós vamos deixar os números de telefone aqui no vídeo para que as pessoas que quiserem ajudar e quiserem anotar o número, terão eles aí. Outra coisa, Gilberto, endereço, tem uma sede física o Conselho? Tem, a sede é ali na rua Campinas, 105, Veneza 1, na Casa dos Conselhos. Onde que funciona vários conselhos, o Conselho do Idoso, o Conselho da Mulher, o Conselho do Menor. Então, o Conselho da Comunidade da Comarca está situado junto com os conselhos. Mas diferentes, não fazemos parte da Casa do Conselho. Nós estamos simplesmente porque não tínhamos condições de continuar pagando aluguel, então nós fomos alocados ali, aproveitando essa oportunidade de salas vazias. E quantas pessoas integram o Conselho da Comunidade que faz esse trabalho aí com os apenados? São 15 conselheiros, indicados pelas suas entidades, 2 funcionárias. Então, no total, são 17. São 17 pessoas que trabalham nesse processo. Desse total, esses conselheiros, os 15 são voluntários? São voluntários. Só 2 funcionárias? Exatamente. Pagas pelo Estado ou pelo município? Paga pelo município com o convênio que é feito. Mas o dinheiro sai do Estado. Porque o Conselho, como ele é um órgão independente, ele não pode receber verba direto do Estado. Tem que ser via município. Então, o Estado repassa o dinheiro para o município nos repassa. Doutor Arquimedes, estamos caminhando aqui para o fim do Cultura Entrevista de hoje. Eu espero que nós tenhamos conseguido informar para o telespectador que não adianta deixar o preso só trancafiado durante a pena. Sim, nós temos que sempre estarmos lembrando que amanhã ele está no nosso meio, esse que estava atrás das grades. E nós temos que cuidar muito bem da recuperação dele para ele ser um de nós aqui. Porque senão poderemos ser feridos por ele. Roseli, o contato, portanto, já está estabelecido aqui. Quem quiser procurar o Conselho é na Casa dos Conselhos. E as suas considerações finais? Eu agradeço a oportunidade de falar do meu trabalho, que para mim é gratificante saber que a recuperação, eu acredito na recuperação, né? Eu acredito muito que quando a pessoa quer, ela pode. Eu acredito na ressocialização, na reintegração, na reinserção. E eu agradeço a minha confiança que os sentenciados de Patinga depositam em mim. Eu agradeço, muito agradecida, porque eles reconhecem o meu trabalho e eu reconheço o esforço deles. Ok, Gilberto. Também quero fazer das palavras da Roseli, agradecer essa oportunidade. É através de uma chance dessa que a gente tem condições de passar para a sociedade que ela pode, deve e é importante ela fazer parte desse contexto, né? Cada um almeja uma cidade, um bairro bom, melhor do que esse para todas as suas famílias, mas é preciso que faça parte para arrumá-lo. Então nós estamos fazendo a nossa parte. Eu tenho a consciência que eu posso, igual muitos já falaram comigo, assim, você é uma gotinha no oceano,
mas essa gota faz parte do oceano. Então eu estou fazendo a minha parte, eu espero que aqueles que interessam, que queiram fazer parte, para ter uma situação melhor, para ter pelo menos a consciência tranquila, assim, eu fiz a minha parte. Legal. Grato pela presença de todos. O Cultura Entrevista fica por aqui. E antes do encerramento eu lembro o contato, entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Uma ótima semana a todos.